Olha só, Sanepar, ano passado, 2023, fechou com seu recorde de dividendos anual. Nunca tinha acontecido isso na história. Só que existe uma possibilidade desse dividendo passar a ser de 51%. E o ponto principal, isso não está no preço do mercado da Sanepar hoje. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para te contar o que está acontecendo com a Sanepar. Se ela vai realmente pagar um dividendo de 51% e se, por último, ela ficou barata nesse momento ou boa para quem pensa em investir baseado em dividendos. Boa, vamos lá. Não é novidade para ninguém que empresas de saneamento tendem a ser boas pagadoras de dividendos. Inclusive, pensando no acrônimo BEST, ali do senhor Luiz Bassi, ele coloca na letra S empresas do setor de saneamento como boas pagadoras de dividendos. Isso aqui já é uma premissa que a gente pode carregar para o mundo dos investimentos. Agora, o que a gente precisa lembrar é que a Sanepar, mesmo com esse contexto de estar num bom setor para dividendos, ela vem sofrendo muito nos últimos anos. E a gente consegue ver um pouco desse contexto de uma boa pagadora de dividendos ao olhar para o histórico de crescimento do lucro líquido na barra azul da Sanepar e o histórico de crescimento também do pagamento de dividendos na barra verde, sempre crescendo. Agora, o fato é que a Sanepar, mesmo com tudo isso, sofreu muito a partir do ano de 2020, principalmente, não só com a pandemia, que afetou todo mundo, mas com a crise hídrica que a gente viveu no Brasil, que foi a maior em 90 anos, e que levaram os reservatórios a atingirem níveis mínimos históricos de 26%. Para a empresa. Então é natural que uma empresa sofra um pouco mais num momento como esse. E aí, para gravar, a Sanepar entrou num ciclo de investimentos em infraestrutura muito mais forte. Basta a gente olhar para o que foi o ano de 2023, onde a Sanepar bateu seu recorde de investimento em novas estruturas, batendo 1,9 bilhão nessa linha ali da DRE. E muito disso focado no plano estratégico que a empresa tem e aumentar o esgotamento sanitário para que ele chegue em 90% da população até 2033. Atualmente, esse número está em 78%. E é por isso que já em 2024, a Sanepar destinou mais da metade dos seus novos investimentos para esgotamento sanitário. E é natural que em momentos de investimento muito forte em novas infraestruturas, a empresa fique com o caixa um pouco mais espremido, que sobre menos patrimônio para distribuir dividendos. E aí a gente tem todo esse contexto, mas do outro lado, a gente tem um resultado da Sanepar que cresce ano após ano. Esse gráfico de receita e de lucro da empresa mostra muito isso, como tanto as vendas quanto o lucro líquido da empresa vem numa crescente linear. E é justamente por isso que o dividendo foi recorde em 2023. E aí isso é o que a gente tem até o momento. Só que isso pode melhorar muito se esse dividendo vier a bater mais de 50% de dividend yield para a empresa. E para te explicar essa história, a gente precisa voltar lá para novembro de 2022, onde a Sanepar soltou esse fato relevante aqui no dia 9 de novembro. Basicamente falando para os seus investidores que ela havia contratado um escritório de advocacia famoso para solicitar um reembolso de natureza tributária, ou seja, de pagamento de impostos ali, que giraria na casa de 4,7 bilhões pela empresa. Basicamente ela está cobrando da União Federal um crédito tributário retroativo, ou seja, de imposto que ela pagou no passado, não deveria ter pagado, e agora ela precisa desse reembolso. Tudo isso baseado numa regra judicial chamada de imunidade tributária recíproca, que basicamente demonstra que empresas estatais não devem pagar imposto sobre patrimônio, renda ou serviços. Como a Sanepar é uma empresa estatal, ela teria essa proibição de cobrança de imposto. E aí, beleza, todo esse processo entrou em trâmite e nesse momento, o último comunicado feito em 19 de maio de 2024, praticamente 2 anos depois, já é um avanço pedindo a inclusão desse valor no orçamento geral da União Federal no exercício de 2025, num valor total de pouco mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Isso tudo na forma de um precatório que a União Federal agora deve para a Sanepar. Beleza, Felipe, mas o que é que isso significa na prática? Basicamente, já existe uma receita reconhecida pela Sanepar, que agora está em trâmite para entrar no orçamento do governo. E de novo, aqui a gente estaria falando de um precatório, ou seja, uma dívida que a União Federal tem com alguma empresa ou com alguma pessoa física. Claro que isso tem toda a sua burocracia de pagamento, a gente já viu outras histórias de precatório no passado no Brasil, mas a expectativa é que o pagamento ocorra em 2025 ou em 2026. Sendo muito direto ao ponto, a expectativa é que nos próximos 18 meses vai cair mais ou menos 3,9 bilhões de reais na conta ali da Sanepar. E aí vamos imaginar que esse dinheiro caiu hoje ou em algum momento que a gente vai ver no futuro. O que é que uma empresa pode fazer num momento como esse? Primeiro de tudo, ela poderia pensar em distribuir tudo na forma de dividendos, já que essa é uma receita não operacional, ela não precisa dela para necessariamente pagar seus custos ou seus investimentos. E aí, se esse fosse o caso, se o dinheiro fosse todo distribuído para dividendos, eu te convido a fazer uma conta rápida comigo aqui. Olhando para o ano de 2023, o que a gente vê é o lucro líquido da Sanepar, que ficou na casa de 1,5 bilhão de reais. E o seu payout, ou seja, a porcentagem do lucro líquido que virou dividendos naquele ano ali, foi de quase 29%. Ou seja, 1,5 bilhão de lucro
Aplicando o payout, a gente está falando de 435 milhões de reais distribuídos em dividendos no ano passado pela Sanepar. Isso aqui se traduziu em um dividendo por ação para o acionista de R$ 1,52, como está mostrado ali na tela. Ou seja, se uma distribuição de 435 milhões gerou R$ 1,52 de dividendo por ação, basta a gente fazer uma regra de 3 simples para entender quanto é que 3,9 bilhões de dividendos gerariam de pagamento por ação. E para fazer isso, a gente multiplica aqui esse 3.900 por R$ 1,52, que foi o pagamento do ano passado, e divide por 432 milhões. A gente está falando de uma distribuição possível de dividendo de R$ 13,72 por ação. Sabendo que a cotação no momento que eu gravo esse vídeo é de R$ 26,93, basta a gente dividir esse número aqui pela cotação atual para a gente chegar num dividend yield muito próximo a 51%. E é lógico que a empresa pode represar uma parte desse dinheiro para fazer novos investimentos ou tocar algum projeto que ela queira, mas a gente tem um dividendo potencial desse valor aqui. Outra possibilidade, além de distribuir dividendos, que ela poderia fazer também é pegar todo esse dinheiro e colocar, sei lá, no Tesouro Selic, para virar um investimento que a empresa tem. E aí vamos estimar que a Selic vai estar em 9% em algum lugar do futuro. Basicamente, do dia para a noite, ela teria uma receita financeira só de juros desse novo patrimônio de 351 milhões de reais por ano. Isso aqui significaria um aumento de 20% do lucro líquido que ela teve no ano passado, somente com receitas financeiras, não operacionais para a empresa. Então, assim, para onde você olha de possibilidades do que fazer com 3,9 bilhões de reais, o que a gente entende é que seria um evento contundente para a empresa. Ah, Felipe, mas o precatório de novo pode não sair. Não dá para contar com esse dinheiro que ainda está na barriga da galinha, esse ovo de ouro que só vem no futuro. E isso é verdade, mas de novo, essa receita já está reconhecida pela empresa. Mesmo que ela não venha na forma de precatório, a Sanepar já tem seu plano B e C, que seria basicamente negociar com o governo federal o recebimento de valores via créditos tributários, ou seja, daqui para o futuro ela pagar uma parcela menor de imposto até ela abater tudo que o governo deve para ela. Ou uma outra possibilidade seria vender esses precatórios para grandes fundos de investimento que compram precatórios com desconto, mas que fariam a Sanepar receber uma parcela desses 3,9 bilhões em caixa no momento da venda. Agora a pergunta que fica é, depois dessa notícia dessa possível receita inesperada pela empresa, e se a gente olha para a cotação nesse ano da Sanepar e vê ela não se mexendo nem muito para cima nem muito para baixo, caindo 2% agora nesse momento, o que tem muita gente dizendo no mercado é que, já que o valor é tão relevante assim, nos parece que a expectativa disso ainda não está no preço da ação. E agora eu te convido para fazer uma transição. Tudo que a gente falou são notícias, possibilidades e narrativas que estão existindo no mercado. Agora, para a gente tomar uma decisão de investimentos, a gente precisa saber de algumas coisas. A primeira delas é, por mais que essa seja uma boa notícia para a Sanepar, não dá para contar com isso para tomar uma decisão de compra ou de venda. Porque afinal de contas, investir desse jeito seria se basear em projeções do futuro e contar com algo que ainda não aconteceu. Não é a melhor conduta para o investidor. Se acontecer, beleza, ótimo. Aí a gente consegue pegar esse evento e considerar nos modelos de investimento. Felipe, será que a Sanepar se encaixa na minha carteira de investimentos em específico? Porque afinal de contas, por mais que as estratégias mostrem um caminho, a resposta precisa ser individual para cada um dos investidores. Por isso, se você está na dúvida se a Sanepar ou qualquer outra ação da bolsa deveria estar ou não estar na tua carteira nesse momento, ou mais, se você deveria estar investindo lá na renda fixa, na taxa IPCA mais 6, quase IPCA mais 7, se você deveria estar comprando dólar mais pesado nesse momento por causa do momento brasileiro, ou se fundos imobiliários seria uma boa estratégia para você, para gerar renda mensal mais consistente. Se você tem qualquer tipo de dúvida desse, eu preciso te convidar para participar de uma das vagas da nossa consultoria gratuita, onde a gente vai pegar um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para a tua carteira em específico durante 1 hora e te entregar um plano concreto de como é que você pode sair do momento atual para você investir cada vez melhor. Tudo baseado nas nossas estratégias sistemáticas de investimento. Se isso fizer sentido para você, eu vou te convidar para preencher um formulário que vai aparecer no link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Última pergunta que fica: será que isso faz da empresa uma empresa barata? Ou para quem pensa em dividendo, será que essa é a hora de tentar arrematar esse dividendo do futuro? Bom, aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, que basicamente se baseiam em estratégias quantitativas para nos ajudar a tomar a decisão de saber qual ativo comprar, qual ativo vender e quando fazer isso. E nós não somos pioneiros nessa forma de investir. Afinal de contas, já existem dezenas de livros trazendo essa teoria para os mercados, como esse muito famoso aqui chamado Quantitative Investing for Global Market, que já é da data de 1997, e outras literaturas famosas como a
A Fórmula Mágica de Investir em Ações, do Joel Glimmer, ou o The Little Book of Big Dividends, que nos ajudou muito a basear as nossas atuais estratégias de ações baratas e de ações de dividendos. E é justamente por ter estratégias sistemáticas que a gente consegue olhar para o passado e entender como elas performaram. No caso da estratégia máquina de dividendos, que focou em boas ações de dividendos, o que a gente enxerga é um gráfico que entregou uma rentabilidade de mais de 22% ao ano. Tudo isso mantendo um dividend yield ao ano sempre muito próximo a 8%. Ou quando a gente olha para ações mais descontadas, mais baratas no mercado, a estratégia das ações mais baratas da bolsa também teve uma performance muito acima do mercado, com basicamente 24% ao ano nos últimos 30 anos. É claro que esses resultados não garantem resultados futuros, mas é justamente usando os critérios dessas estratégias que a gente avalia qualquer ação da bolsa, e a gente vai fazer isso com o Sanepar. Vamos dar o primeiro passo e entender se a Sanepar é uma boa pagadora de dividendos segundo a estratégia máquina de dividendos. Para isso, a gente precisa olhar para a liquidez das ações, que precisa ser acima de 3 milhões de reais. Nisso, a Sanepar passa bem tranquilo. No segundo critério, a gente precisa ver uma consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos pela empresa. E isso a Sanepar consegue entregar, até mais de 5 anos. Por último, a gente precisa olhar para o dividend yield médio dos últimos 3 anos da companhia. No caso da Sanepar, nesse momento, ela está com menos de 5% de dividend yield médio, colocando ela na posição número 44 do ranking da máquina de dividendos, mostrando que existem 43 outras melhores empresas para dividendos nesse momento. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes da estratégia máquina de dividendos e 7 das empresas que estão dentro das 10 mais pagadoras da bolsa, você pode clicar nesse link aqui em cima e baixar gratuitamente esse e-book que a gente escreveu te mostrando tudo isso. Tá no primeiro link da descrição do vídeo também. Então, para dividendos, ela não se encaixa, mas vamos ver se a Sanepar tá barata, segundo os critérios da nossa estratégia de ações baratas. Para isso, a gente olha para algumas métricas, como por exemplo, a geração de caixa medida pelo EBIT nos últimos 12 meses pela empresa. E nesse momento, para a Sanepar, está em 2,44 bilhões de reais. Agora a gente precisa olhar para o Enterprise Value, ou do português, valor de firma da empresa, que basicamente une o valor de mercado da companhia mais as suas dívidas e o seu caixa. Atualmente está quase em 13 bilhões de reais. E aí, se a gente divide a geração de caixa pelo valor de firma da companhia, a gente encontra o famoso Earning Yield da empresa. E nesse momento, para a Sanepar, está em quase 20%, colocando ela entre as 20 ações mais baratas da bolsa nesse momento. Então, sim, ela está barata. Dito isso, fizemos a análise do que estão contando sobre a Sanepar, se ela está barata, se ela faz sentido para dividendos. Agora, se você quer conhecer 3 empresas que estão pagando muitos dividendos nesse mês de julho, você precisa assistir esse outro vídeo que eu gravei recentemente. Vou te esperar por lá.